Em 1976, Steve Jobs e Steve Wozniak fundaram uma pequena empresa dentro de uma garagem na Califórnia. O sonho parecia simples, colocar um computador dentro da casa das pessoas. Hoje, isso parece óbvio, mas naquela época, computadores eram enormes, caríssimos e usados quase que exclusivamente por universidades e grandes empresas. A ideia de que uma família comum teria um computador em casa parecia absurda. Mesmo assim, eles seguiram em frente e poucos anos depois nasceu o Macintosh e logo em seguida o Apple II. O computador foi um sucesso, não preciso nem falar. A empresa cresceu de forma impressionante e em menos de 10 anos, Steve Jobs já era um dos empresários mais conhecidos dos Estados Unidos. Parecia que nada poderia dar errado, mas foi exatamente aí que os problemas começaram. Steve Jobs era um visionário, isso não tem nem o que falar, mas também era extremamente difícil de trabalhar com ele. Era perfeccionista, impulsivo, mudava decisões de última hora, pressionava a equipe até o limite, humilhava funcionários durante reuniões, tem vários relatos disso, e muitos colaboradores diziam que trabalhar com Steve era ao mesmo tempo inspirador e assustador. Sua genialidade fazia a Apple criar produtos revolucionários, mas sua personalidade criava conflitos quase todos os dias. A empresa crescia rapidamente e o conselho começou a acreditar que talvez fosse necessário alguém mais experiente para administrar aquele sucesso todo. Foi então que Steve Jobs decidiu procurar um executivo experiente de mercado e o escolhido foi John Sculley, que era presidente da Pepsi. Existe até uma frase que ficou marcada para sempre na história dos negócios, quando o Steve perguntou: "Você quer vender água com açúcar pelo resto da sua vida ou quer vir comigo mudar o mundo?" E essa frase funcionou. John Sculley aceitou o convite e assumiu como CEO da Apple. E no começo parecia a combinação perfeita. Steve cuidaria da inovação e Sculley administraria a empresa. Mas essa parceria durou muito menos do que todos imaginavam. Em 1984, a Apple lançou o Macintosh. Hoje ele é considerado um produto revolucionário, mas naquele momento as vendas ficaram abaixo da expectativa. As receitas começaram a decepcionar, os custos eram altos demais e as discussões entre Jobs e Sculley se tornavam cada vez mais frequentes. Jobs queria investir mais e Sculley queria controlar os gastos. Steve queria assumir riscos e Sculley defendia uma gestão mais tradicional. E a disputa deixou de ser sobre computadores e agora era uma disputa pelo controle da empresa. Steve Jobs acreditava naquele momento que conseguiria tirar John Sculley do comando, mas o plano deu muito errado. O conselho de administração se reuniu, os diretores precisavam escolher em quem confiariam e no fim da votação, Jobs perdeu. Ele foi retirado da liderança da divisão Macintosh. Pouco tempo depois, decidiu deixar a empresa que ele mesmo havia fundado. Agora imagina isso por um instante, você ser afastado da empresa que você criou do zero e foi exatamente isso que aconteceu com Steve Jobs. E no começo, parecia que o conselho tinha tomado a decisão certa. A empresa ficou mais organizada, os conflitos diminuíram, mas algo começou a desaparecer, que foi a capacidade de inovar. A Apple passou a lançar dezenas de computadores diferentes, as estratégias ficaram confusas, os consumidores já não entendiam qual produto deveria comprar mais. E enquanto isso, a Microsoft crescia rapidamente com o Windows e a Apple começou a perder mercado ano após ano. Só que Steve Jobs não desapareceu, muito pelo contrário, ele fundou uma nova empresa chamada Next. Pouco tempo depois, comprou uma pequena empresa de animação da Lucasfilm e o nome dessa empresa era Pixar. Na época, quase ninguém acreditava naquele negócio. E anos depois, ele lançaria simplesmente Toy Story e mudaria completamente a indústria da animação. Enquanto Steve evoluía, a Apple continuava completamente perdida. Foda, né, velho? Visionário. Esse era embaçado, viu, cara? Esse era demais. Em meados dos anos 90, a Apple enfrentava uma das maiores crises da sua história, as vendas caíam, os prejuízos aumentavam e alguns analistas acreditavam que aquela empresa não sobreviveria. Foi então que a Apple tomou uma decisão impensável. Comprou a Next e junto com ela trouxe Steve Jobs de volta. É um dos maiores plot twists da história corporativa. A empresa precisou comprar a outra companhia para conseguir recuperar o próprio fundador. Steve Jobs voltou completamente diferente. Aliás, ele voltou meio puto nisso aqui. Sua primeira decisão foi eliminar dezenas de produtos. A Apple precisava parar de tentar fazer tudo, precisava focar e depois vieram o iMac, o iPod, o iTunes, o iPhone, a Apple Store e o iPad. Produto após produto, Steve Jobs reconstruiu a empresa. O homem que um dia havia sido afastado transformou a Apple na empresa mais valiosa do planeta. Toda grande empresa toma decisões difíceis. Algumas parecem corretas naquele momento, mas o tempo costuma ser o juiz mais implacável de todos. Em 1985, a Apple acreditava que estava resolvendo um problema
problema. Anos depois, descobriu que havia afastado justamente a pessoa capaz de salvá-lo. E talvez essa seja a maior lição dessa história. Às vezes, o maior ativo de uma empresa não está no seu caixa, nas suas fábricas ou na sua tecnologia. Está nas pessoas que enxergam o futuro antes de todo mundo. E para você que ficou comigo até aqui no vídeo, me fala aqui nos comentários qual produto do Steve Jobs você mais gosta ou que você achou mais revolucionário na história. Se inscreva no canal, ativa o sininho e me siga aqui para o próximo vídeo. Fui!